Bem-vindos ao Ligados na Palavra. Eu já estava com saudade de vocês. Na semana passada, nós precisamos reprisar o estudo de 15 dias atrás e não tivemos o programa ao vivo. Isso me fez sentir falta de estar aqui nesse estúdio, partilhando com vocês, com você que nos assiste através da internet, as maravilhas que Deus tem para nós na sua palavra. Estou feliz por estar de volta e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós fizemos há 15 dias atrás e que foi reprisado na semana passada sobre o juízo. Mas antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu gostaria de mandar um abraço muito especial para Michele Amaral e para o Christian Marques Amaral, da Igreja do Ibis, de Vila Velha, no Espírito Santo, que estiveram aqui nos visitando. E nós oramos juntos, conversamos, compartilhamos experiências. Gostamos muito da visita de vocês. Um abraço grande de toda a nossa equipe aqui. Queria mandar um abraço também para Marlene Lustosa, que toda sexta-feira nos assiste. Que está lá, com certeza, agora, nesse momento, conosco através da internet. E também para minha amiga querida, para minha irmã do coração, para Cleusa Bel, que com certeza também está lá, a postos com a sua Bíblia, em espírito de oração, para assim, como todos nós que aqui estamos, aprendermos um pouquinho mais do amor do nosso Deus. Antes de entrar no estudo, nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, Senhor, tu providencias para que naquele dia nós tenhamos vida. A cada manhã, Senhor, tu supres todas as nossas necessidades. A cada manhã, tu disponibilizas o Espírito Santo, os anjos do céu, para nos guardarem, nos livrarem do mal, nos iluminarem, nos fazerem ouvir a tua voz, seguir a tua direção. E nós te agradecemos por todas essas coisas, Senhor, por todas essas bênçãos e outras tantas mais, sem medida, Senhor, que tu tens derramado sobre nós. Uma delas, Pai Santo, é o fato de termos o privilégio agora de estarmos na tua presença através dessa oração para estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir em nome de Jesus que tu perdoes os nossos pecados para que o teu Santo Espírito possa descer sobre nós nesse momento, Senhor. Que ele possa fazer morada na nossa mente e no nosso coração para que a tua palavra fale poderosamente, Senhor. Para que a semente da tua palavra que vai ser lançada, Pai Santo, possa cair em terreno fértil e possa dar frutos, Senhor, para o teu reino. Vem estar conosco, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá aceitação da tua vontade e da tua verdade, nos cerca com os teus anjos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Então, hoje nós vamos estudar sobre o padrão de Deus. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, porque Deus escreveu a Bíblia, lá está escrito que Deus escreveu a Bíblia para nos ensinar, para nos advertir, para nos corrigir, mas também para estabelecer um padrão para nós. Lá Deus diz assim: para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que o jovem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É esse o patamar que Deus estabelece para nós. Perfeição, santidade, né? E no decorrer desse estudo, nós vamos entender melhor por quê e para que é assim. Veja, no estudo da semana retrasada, que foi reprisado semana passada, nós estudamos sobre o juízo que está em andamento no tribunal do céu. E Romanos 14:10 nos diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós, indistintamente.
nós vimos que em épocas diferentes, né, em fases diferentes, o juízo se divide em 3 fases. O que está acontecendo lá no céu agora, o juízo investigativo, depois o juízo da comprovação e finalmente o juízo executivo, a execução da sentença do juízo que vai acontecer lá no céu com os salvos participando dessa fase. E quando nós estudamos sobre o juízo, nós vimos que Jesus Cristo tanto é o nosso advogado, o nosso intercessor, como também é o juiz. Ele acumula funções a partir de 1844, a profecia das 2.300 tardes nos deu essa data, 22 de outubro de 1844, a partir dessa data, além de advogado, Jesus passa a ser o juiz também. Nós vimos que os anjos estão atuando como testemunhas lá no céu nesse momento, porque eles nos conhecem, porque eles não querem que o pecado se levante outra vez lá no céu, porque eles já sofreram as consequências do pecado, perderam amigos queridos, os anjos que passaram para o lado de Satanás, e eles estão auxiliando nesse processo que está em andamento lá no céu, conduzido por Jesus. Nós vimos que a nossa vida, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão relatados nos livros lá do céu, o livro da vida do Cordeiro, o livro memorial, que tem o nome de todos os, que tem tudo aquilo que nós fazemos de bom, as obras, as boas obras estão relatadas nesse livro memorial, mas a justiça de Deus exige também que os pecados, tudo aquilo que fazemos que contraria a orientação de Deus, está lá relatado também. O juízo que está em andamento no céu, ele está funcionando como se fosse um tribunal do júri aqui na terra, né? Aqui nós temos também um juiz, nós temos advogados, promotores, testemunhas, basicamente a mesma coisa, muito provavelmente, né? O tribunal do júri da terra é baseado no tribunal do júri do céu. E aqui, os tribunais, os júris, quando acontecem, né, sempre é para decidir assuntos relacionados à área criminal, e isso o Código Penal regulamenta o que é crime, e qual a penalidade para cada transgressão, para cada crime, o Código Civil tratando dos direitos da família, das pessoas, do comércio, de propriedade, enfim, tudo regulamentado por leis humanas, o Tribunal da Terra, fundamentado em leis humanas, como, por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta, traz regras de trânsito e as penalidades, as transgressões dessas regras, o Código de Defesa do Consumidor, para definir o relacionamento entre consumidores e fornecedores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, o Código Tributário Nacional, regulamentando a questão de taxas, de impostos, né? A CLT, os relacionamentos trabalhistas entre patrão e empregados. Todas essas leis, todas as leis menores, Código Civil, Código Penal, de Trânsito, do Consumidor, Tributário, enfim, todas essas leis se originam da lei maior, que é a Constituição brasileira. E nós vamos, nessa sequência, nós vamos entender, até o final do estudo de hoje, se no céu existe alguma Constituição, se existe alguma lei que fundamenta o governo de Deus. Veja, aqui na Terra não existe governo sem lei. Todos os países têm a sua Constituição. Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a Constituição
da Alemanha, que foi promulgada em 1949, a Constituição da Rússia, 1918, a Constituição do Chile, 1828, a Constituição da Índia, que é a mais longa que existe, com 448 artigos, 94 emendas e 117.369 palavras. Em contrapartida, a Constituição Americana, que foi promulgada em 17 de setembro de 1787, ela tem somente 7 artigos. Então, pelo que a gente vê, e se você pesquisar mais sobre qualquer outro país, você vai encontrar também a Constituição, a lei magna desse país. Não existe governo sem lei. Não pode haver. Porque não pode haver liberdade sem lei. Qual seria a Constituição do céu? Qual seria a lei magna do céu? Veja só o que a Bíblia nos diz em 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos 4,15. Onde não há lei, também não há transgressão. Veja só. Aqui a Bíblia está me dizendo que eu só sei o que é pecado porque a lei me mostra o que é pecado. Talvez agora, nesse momento, a sua cabeça aí esteja fervendo. Quem sabe você tem um outro conceito, um outro entendimento sobre essa questão. Talvez você, quem sabe, já ouviu que agora nós estamos debaixo da graça e que não estamos mais debaixo da lei. Mas essa ilustração aqui, nós já estudamos sobre isso, essa ilustração aqui nos mostra o momento em que Lúcifer, com os seus anjos, hoje os seus demônios, foi expulso lá do céu. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque a Bíblia nos diz, ele pecou. Ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis dar um golpe de estado no céu. E a Bíblia nos diz que ele pecou. Como é que a Bíblia diz que Lúcifer pecou no céu? Com base no que a Bíblia diz que Lúcifer pecou lá no céu? Se lá no céu não existisse uma lei. Porque a Bíblia diz, Deus através da Bíblia diz, qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Onde não há lei, também não há transgressão. Então, raciocine um pouquinho. Veja, muitas pessoas dizem que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Mas se não há mais lei, também não há mais pecado. Não há mais pecado, não é mais pecado matar, não é mais pecado roubar, não é mais pecado adulterar. Vamos em frente. Olha o que a Bíblia nos diz ainda em Romanos 3:20. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Isso está em Romanos 7:7. Agora Romanos 3:20 diz assim, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja só, que curioso. Nós vimos os diferentes códigos que regulamentam as nossas leis, que nos dão diretrizes, que nos dão orientação e que garantem também a nossa liberdade. Porque quando nós não transgredimos a lei, temos direito à liberdade, vivemos em liberdade. E na Constituição brasileira diz o seguinte, veja que curioso, lá no artigo 5, no inciso 39, e o mesmo diz o artigo 1º do Código Penal, que só existe crime quando o crime é anteriormente definido por uma lei.
A lei define o que é crime. E a penalidade para esse crime também. Senão a pessoa não pode ser presa, ela não pode ser penalizada, se não existir uma lei que regulamente uma determinada situação. Isso, para nós seres humanos, que somos limitados, somos finitos, somos pecadores, né, somos falhos, incompletos, mesmo assim, na nossa pequenez, né, o ser humano soube estabelecer critérios, soube estabelecer leis para regulamentar a sua convivência em sociedade. Será que Deus, na sua infinita inteligência, na sua onisciência, não fez o mesmo conosco? Não estabeleceu princípios, não estabeleceu preceitos para orientar a nossa vida aqui nesse universo, nesse mundo? Vamos em frente. Veja, nós começamos o estudo de hoje com um tema, o padrão de Deus. O padrão de Deus para nós é extremamente elevado, né? Ele requer de nós perfeição, santidade. Como é que Deus vai julgar essa questão? Como é que Deus vai medir? Como é que Deus vai aferir a nossa perfeição ou imperfeição? Qual é a régua que Deus usa para nos julgar? Para definir em que situação nós vamos estar na eternidade. Tiago 2, 10 a 12 nos diz assim: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Que lei é essa? Nós já vimos, já lemos que a lei nos mostra o pecado. Que sem a lei nós não teríamos conhecimento do que é pecado. Que lei é essa? Veja. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Olha o que Deus diz aqui para nós. Qual é o código pelo qual nós vamos ser julgados? Qual é o código lá do céu? Qual é a constituição do céu? Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Né? As próprias leis humanas foram estabelecidas para nos dar liberdade, para garantir, para assegurar a nossa liberdade. Que lei é essa, chamada lei da liberdade? Veja, na Bíblia, nós encontramos não um tipo de lei, mas vários tipos de lei. Deus, além de ser o governo de Israel, a nação que Deus escolheu, separou para ele, era um governo teocrático. Era um governo efetuado pelo próprio Deus. Além de governar esse povo, Deus estabeleceu limites para esse povo. Era um povo extremamente rude, extremamente promíscuo. Deus teve que estabelecer princípios, regras de convivência, estabelecer limites. Então Deus, lá em Êxodo, capítulo 21, capítulo 22, lá Deus fala das leis civis, as leis que regulamentavam casamento, os relacionamentos entre as pessoas, a questão de propriedade também, né, de sucessão, tudo isso está estabelecido em Êxodo 21 e 22, leis civis. Em Levítico 11, Deus estabelece para nós leis de saúde. Você sabia disso? Lá em 3 João, versículo 2, Deus diz assim para nós: amado, acima de qualquer outra coisa, eu desejo que você viva bem, que você tenha saúde. Deus está preocupado, Deus está ocupado com a nossa saúde. Por isso, quando Ele criou
o homem e a mulher, ele colocou num jardim, onde o ar era puro, a temperatura era sempre a mesma, era tudo estável, existia paz, harmonia, né? Existia felicidade, existia um relacionamento harmonioso entre Adão e Eva, e entre Adão, Eva e Deus. E Deus estabelece para nós, o sonho de Deus é que as condições do início permanecessem até hoje. Mas só que veio o pecado e aí nos tirou do rumo que Deus gostaria de ter dado à nossa vida, que deu no início, mas nós tomamos um rumo diferente. E lá Deus estabelece critérios, inclusive, para a nossa alimentação. Em Levíticos, capítulo 1, 2, 3 e 4, está a lei cerimonial, a lei que regia o santuário terrestre. A gente já comentou um pouquinho aqui sobre o santuário terrestre. O santuário terrestre, o que acontecia ali dentro, ou ali no santuário, era o audiovisual do evangelho para Israel. Através dos sacrifícios, dos holocaustos, Deus ilustrava o sacrifício de Jesus. Tudo que acontecia aqui apontava para a cruz. E essa lei é chamada de lei cerimonial ou lei de Moisés. E o curioso também, é interessante a gente observar o seguinte: como foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e lá nesses 5 livros estão concentradas as leis dadas por Deus. Pessoas que não têm muito conhecimento da Bíblia, que não têm o hábito de se debruçar sobre a Bíblia para examinar a Bíblia, confundem as leis. Relacionam qualquer tipo de lei com a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, não esqueça disso, a lei de Moisés era a lei das cerimônias, das ordenanças, a lei que mandava matar cordeirinho para receber perdão de pecado, a lei que mandava o menino nascido no 8º dia a ser circuncidado, né? Então era uma lei que tinha rituais, tinha cerimônias, que apontavam para a cruz. E finalmente a Bíblia fala também da lei de Deus, que é a chamada lei moral. Aonde você encontra essa lei? Lá em Êxodo capítulo 20, nos versos 3 a 17. Agora aqui nós vamos ter que nos deter um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre essa questão. Você não pode ler a Bíblia isoladamente, isolar textos da Bíblia e com base nesses textos isolados, tirar dali ensinamento ou preceitos, enfim, ou conceitos sobre aquilo que Deus nos dá. A Bíblia foi escrita, nós citamos no início a passagem de 2 Timóteo 3,17, para que nós pudéssemos alcançar o padrão de Deus para nós, para que nós pudéssemos alcançar a perfeição que Deus espera de nós. Por que Deus quer perfeição? Porque Deus quer a nossa felicidade. Essa perfeição, na realidade, ela vai se traduzir em felicidade. Se nós vivermos como Deus sonhou que nós vivêssemos, nós vamos ter um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o próximo e vamos ter paz, mesmo num mundo hoje corrompido pelo pecado. Porque Deus quer que você seja feliz ainda aqui nesse mundo. A felicidade sonhada por Deus, a perfeição sonhada por Deus para nós, não é só para a eternidade. É para aqui ainda, é para agora já. E é possível viver dessa forma. A Bíblia nos ensina como. Por isso Deus estabeleceu tantos preceitos, tantos princípios. Por isso Deus estabeleceu tantos limites, porque Deus cuida de nós. Então, essa lei de Deus, que é a chamada lei moral, ela é a essência do próprio governo de Deus. É o fundamento do governo de Deus. Veja, se não existisse Deus,
se não existissem criaturas no universo, o universo seria amoral. Não no sentido de praticar, de algum mau comportamento ou atos imorais. Não, amoral, não teria moral. Mas acontece que você sabe, e eu sei também, que Deus existe. Você sabe e eu sei também que nós existimos. E nós somos seres morais, criados por Deus, com a capacidade de dar amor e receber amor. E o amor é um conceito moral. E o que é moral? O que é moralidade? Como é que você sabe se uma pessoa... Muitas vezes você convive com pessoas ou ouve falar de pessoas que são moralmente irrepreensíveis. Como é que você rotula pessoas nesse nível de moralmente irrepreensíveis ou pessoas que têm defeitos de caráter? Por quê? Para que se tenha esse entendimento, esse conhecimento, há que existir também um padrão que me diga o que é certo e o que é errado. Moral é a capacidade de escolher entre o certo e o errado, né? Entre o que é bom e o que é mal. E isso não é possível acontecer se não existir uma lei moral, uma lei que estabeleça princípios de comportamento, princípios que me digam o que é certo e o que é errado, para que eu tenha a liberdade, porque a base do amor é a liberdade, por isso a lei de Deus é chamada também de lei da liberdade, né? É preciso que exista uma lei que me diga o que é certo e o que é errado, para que eu tenha a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E esse é o fundamento do amor. Não existe amor sem liberdade. Não existe liberdade sem lei. Não existe segurança sem lei. Porque hoje, né, a nossa situação aqui nesse mundo é muito complicada. Mas por que você está confortavelmente instalado na sua casa, diante do seu computador, quem sabe confortavelmente num sofá, ou na sua cama, ou no seu carro, enfim. Os seus bens, por que você tem segurança em relação a eles? Porque existem leis que dizem que você tem direito à sua propriedade, que a sua propriedade é sua e de ninguém mais. Essas leis, anteriormente, lá no comecinho, elas foram dadas por Deus naquilo que nós rotulamos de leis civis, leis de propriedade, lei de casamento, né? Direito de família, assegurado pelo Código Civil, direito comercial, enfim. Tudo isso derivando de uma lei maior, que nos diz que nós não devemos roubar, que eu não posso me apropriar da sua propriedade. Eu não posso invadir sua casa, colocar você para fora e tomar posse. Por quê? Porque existem leis que garantem o seu direito à propriedade. E essa lei se origina onde? Na lei máxima de Deus, que diz: não roubarás, não furtarás. Por que nós sabemos que é pecado matar? Porque a lei me diz que eu não devo matar. Por que é pecado adulterar? Porque a lei me diz que é pecado adulterar. Então essa é a lei moral, essa é a lei comportamental. Deus estabeleceu princípios, parâmetros para nós. Como é que Deus quer que eu viva? Como é que Deus espera que eu viva? Observando esses princípios. Se eu observo os princípios da lei de Deus, da lei moral, veja, lei de Deus, não lei de Moisés, lei de Deus, da lei moral, eu estou livre da condenação da lei. Por isso ela é chamada de lei da liberdade. Mas vamos continuando, vamos em frente.
Nós citamos aqui 4 leis: lei civil, leis de saúde, lei de Moisés ou lei cerimonial e lei de Deus ou lei moral. Veja o que a Bíblia fala também sobre a lei de Moisés. Agora, eu preciso que você preste muita atenção nesses textos que nós vamos ler. É por isso que Deus diz para nós que a gente deve examinar a Bíblia. Não somente ler, não somente estudar superficialmente, mas examinar, se detenha, se debruce sobre ela, vá fundo, analise palavra por palavra, examine o texto bíblico. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, em Deuteronômio 31, versos 24 a 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então vamos examinar esse texto. Vamos obedecer a ordem que Deus nos dá, porque é bom nós entendermos também que Deus, Ele não é só o nosso Salvador. Ele é também o nosso Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele manda e nós obedecemos. O que a Bíblia diz? Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, o que é que nós entendemos aqui nessa primeira frase? Quem escreveu a lei de Moisés? Moisés. Moisés escreveu essa lei aonde? Num livro. Então, a lei de Moisés foi escrita por Moisés e foi escrita num livro. Obviamente que quem deu essa lei para Moisés foi Deus, mas foi Moisés que escreveu. Deus inspirou essa lei e Moisés escreveu. E Deus ainda deu a ordem aos levitas, que era a tribo de Israel que cuidava do santuário, do mobiliário do santuário, deu ordem aos levitas que levavam a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, dizendo: toma esse livro da lei e põe ao lado da arca. Então veja, lá dentro do santuário, lá no lugar santíssimo, tinha a arca da aliança, e Deus mandou colocar o livro da lei de Moisés do lado da arca da aliança, fora da arca da aliança, para que ali estivesse por testemunha contra nós. Essa lei, a lei de Moisés, era um fardo. Era a lei que estabelecia sacrifícios, estabelecia oferta de alimentos para cada tipo de pecado. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Então, era um livro, ela era muito vasta, talvez fosse parecida até com a Constituição da Índia, aquela que tinha centenas e centenas de artigos, 448 artigos, 117 mil palavras. Era uma lei muito extensa, que era como se fosse um livro de receitas. Ali estava prescrito o que o pecador deveria fazer para receber perdão do pecado que ele tinha cometido, dependendo do tipo de pecado. Dependendo da pessoa que tinha pecado e em que condição ela pecou, sabendo que era pecado ou desconhecendo que era pecado. Então, era uma lei que tinha que ser consultada constantemente pelo povo de Israel. Por isso, ela ficava fora da arca. E ficava fora da arca para que ali ela estivesse por testemunha contra nós. A lei de Moisés foi dada porque a lei de Deus tinha sido transgredida. E era o livro de receitas de Deus nos ensinando a pedir perdão de pecado, a alcançar perdão de pecado. E ela mostrava constantemente, diante da presença de Deus, que nós somos transgressores, que nós somos pecadores. Por isso ela era contra nós, além de ser extremamente difícil o cumprimento dessa lei. Era a lei que dizia que a mulher, quando tinha filhos,
era declarada imunda, ninguém podia deitar na mesma cama que ela, ninguém podia sentar na mesma cadeira que ela tivesse sentado. Se alguém sepultasse um querido seu, se morresse alguém da sua família e você tivesse tido contato com o corpo do morto, você era declarado imundo, tinha que ficar fora de casa alguns dias, tinha que se banhar, né? Era uma lei tremenda. Era uma lei tremenda, e Deus diz que essa lei era contra nós. Era um fardo observar essa lei. E a lei de Deus? Veja a diferença. Nós estamos comparando agora a lei de Deus com a lei de Moisés. Nós já vimos que a lei de Moisés foi escrita pelo próprio Moisés num livro, foi colocada ao lado da arca, e ela estava lá como testemunho contra nós. E a lei de Deus, Êxodo 31:18, me diz o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Veja, Deus, quando acabou de falar com Moisés lá no monte Sinai, deu para Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha a diferença. O que é que você pode observar? A lei de Moisés foi escrita por Moisés. E a lei de Deus, o que é que a Bíblia me diz? Foi escrita pelo próprio dedo de Deus. A lei de Moisés foi escrita num livro. E a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra. Veja só que coisa interessante. Veja se isso não é sugestivo. Não é, no mínimo, curioso. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. A única parte escrita pelo dedo de Deus é o que está em Êxodo 20, verso 3 a 17. Quando Deus chamou Moisés lá em cima no Monte Sinai para dar as tábuas da lei, ele já trouxe por escrito. Deus não comissionou a ninguém escrever a sua carta magna, a sua Constituição. Ele mesmo escreveu. E aonde ele escreveu? Em tábuas de pedra. A pedra não se decompõe, não se deteriora. E a lei de Moisés foi escrita num livro, que você sabe que se desgasta. Veja, além de Deus ter inspirado toda a Bíblia e escrito de próprio punho a sua lei, a sua carta magna, Deus, quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas pela palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luzeiros no céu, e assim se fez, diz a Bíblia. Se você ler o capítulo 1, você vai ver. Todas as coisas Deus criou pelo mandar. Deus manda e alguma coisa acontece. Quando Deus fala, não é como nós quando falamos. Quando Deus fala, Ele cria. Alguma coisa acontece. Todas as coisas Deus criou pela palavra. Agora, Adão e Eva, como é que Deus fez? Nós já vimos isso aqui. Deus poderia ter mandado e Adão surgido, Eva também, né? Mas o que ele fez? Ele se abaixou, pegou o pó da terra, modelou uma figura semelhante à dele, soprou no nariz de Adão e Adão passou a existir. Então, Deus fez com as próprias mãos Adão e Eva. Então, a que conclusão nós chegamos? Que a lei, para reger a vida das suas criaturas, desse casal, que daria início à humanidade, foi feita também pelo próprio Deus. Aquilo que realmente é muito importante para Deus, Deus não delega para ninguém, Ele mesmo faz. Ele mesmo moldou, modelou Adão e Eva, Ele mesmo escreveu a sua lei, a sua Constituição, o fundamento do seu governo. E aí, seguindo em frente, a gente vê que Êxodo 32, 15 a 16 diz praticamente a mesma coisa. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados,
De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, e também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Lá em Êxodo 34, o texto não está aqui, mas você pode ler, 34, verso 1, você vai ver que, você sabe, né, a história bíblica, quando Moisés desceu do monte, eles tinham feito lá embaixo um bezerro de ouro, estavam adorando aquele bezerro, porque Moisés ficou 40 dias lá em cima, eles achavam que Moisés tinha morrido, que não voltava mais, e eles estavam adorando aquele Deus de ouro lá, aquele Deus com letra minúscula, porque eles queriam um Deus que eles pudessem tocar, um Deus que eles pudessem ver. O Deus que tinha guiado, tinha conduzido através do deserto por 40 anos, que tinha alimentado, que tinha aberto o Mar Vermelho, segurado as águas do Rio Jordão, para eles não servia. Eles queriam um Deus que eles pudessem tocar. E aí Moisés vê aquela adoração, vê aquela idolatria e se enche de ira e lança as tábuas da lei em cima deles e quebra. Aí Deus chama Moisés de volta e diz: Moisés, vá lá esculpir 2 tábuas iguaizinhas àquelas que eu te dei e traga aqui que eu vou escrever de volta. Eu vou escrever as mesmas coisas que eu escrevi nas primeiras tábuas que tu quebraste. Quer dizer, Deus ratifica, Deus reafirma, né? E aí? Qual foi a lei que foi cravada na cruz? Isso é o que mais se ouve no mundo evangélico. A lei foi cravada na cruz. Mas você já viu, você já aprendeu hoje, que a Bíblia não fala de uma lei só. A Bíblia fala de pelo menos, vamos dizer assim, 3 leis. Porque a civil, a de saúde e a lei moral, a lei cerimonial ou a lei de Moisés, são derivadas da lei de Deus, a lei moral. Então a Bíblia diz em Colossenses 2,14, é o texto que nós vamos ler, mas em Efésios 2,15 está o mesmo texto, lá está escrito assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Vamos examinar esse texto. Que lei que foi inteiramente cravada na cruz? Qual foi a lei que Jesus cancelou, que Jesus aboliu? O escrito de dívida que era contra nós. Qual era a lei que era contra nós? Que lei que era contra nós? Nós lemos Deuteronômio, capítulo 31, versos 24 a 26, diz textualmente que a lei que era contra nós era a lei de Moisés, a lei das ordenanças, a lei do ritual cerimonial, a lei que mandava matar cordeirinho para receber perdão de pecado. A lei que tinha uma prescrição imensa para cada situação, para cada transgressão. Era a orientação de Deus. Essa lei, ela tinha prazo de validade. Essa lei foi cravada na cruz. Por isso, lá em Mateus 27, 51, está escrito assim, que na hora em que Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Por que que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Veja, não rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo, né? O véu do templo se rasgou de cima para baixo. Que véu era esse? Era o véu, era a cortina lá do santuário terrestre que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando Jesus morreu na cruz, não tinha mais por que matar cordeirinho, porque o Cordeiro de Deus tinha vindo e feito o sacrifício de uma vez por todas. Então agora você já sabe que a lei que foi cravada na cruz era a lei que mandava matar cordeirinhos, que mandava os meninos serem circuncidados, que mandavam as pessoas fazerem rituais de purificação para não serem consideradas imundas por qualquer situação que elas tivessem vivido. A lei que foi cravada na cruz
foi a lei cerimonial, a lei das ordenanças, a lei das ofertas de alimentos. Essa sim foi cravada na cruz. Por isso Jesus é chamado Cordeiro de Deus, porque tudo que acontecia lá no santuário, que era regido pela lei de Moisés, apontava, os cordeirinhos que eram mortos, apontavam para o Cordeiro de Deus que ainda viria morrer por nós. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, antes de colocar para fora do jardim, o que é que Deus fez? Deus vestiu os dois. Como que ele vestiu? Matando cordeirinhos. Aqueles cordeirinhos que foram mortos lá para vestir Adão e Eva, já prefiguravam o Cordeiro de Deus que viria morrer por nós. Veja, a Bíblia me diz ainda que em Hebreus 10:1, que a lei cerimonial, a lei de Moisés, ela era transitória. Ela tinha prazo de validade, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas atuais. Então, a lei de Moisés era a sombra daquilo que Jesus viria fazer por nós. E ora, a lei moral, a lei de Deus. A lei moral, a lei de Deus é eterna. Olha o que diz Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? A lei de Deus é o parâmetro de Deus para a nossa vida. É a lei que reflete o caráter de Deus. Nós vamos ler sobre isso. Olha o padrão de Deus para nós. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Isso é Deus nos dizendo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o quê? O dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, qual é o código lá do céu? Qual é a Constituição que é a base do governo de Deus? É a lei de Deus, que foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. E por essa lei nós vamos ser julgados. Por isso nós lemos lá em Tiago 2,12, o que a Bíblia nos diz, assim falai e assim procedei, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A lei de Deus. Que quando eu vivo dentro dos princípios dessa lei, por amor a Deus, eu estou livre da condenação da lei. E é com base nessa lei que Deus vai nos julgar. Vai julgar toda obra, até aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Veja, o Salmo 15 é bastante interessante. Leia o Salmo 15 depois que terminar o nosso estudo aqui, para você completar um pouquinho o nosso raciocínio aqui. O Salmo 15, no verso 1, diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Senhor, quem é que vai estar contigo no céu? Quem é que vai morar contigo na Nova Jerusalém? E Deus discorre ali aqueles que guardam os mandamentos dele, que obedecem os seus mandamentos. Porque em Hebreus 5:9 está escrito que Jesus é o Salvador daqueles que lhe obedecem. Por amor a ele, fazem a sua vontade. Lá em João 14:15 ele diz assim, você me ama? Então guarda os meus mandamentos. Você quer me dar uma prova de amor? Então guarda os meus mandamentos. Lá em 3 João, no versículo 4, está escrito textualmente assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E se você for lá no Salmo 105, verso 142, você vai ler que a lei de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Deus diz que nada alegra mais o coração dele do que ver, do que ouvir que os filhos dele são fiéis a ele.
Olha o padrão de Deus. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Deus espera que você e eu sejamos perfeitos na nossa esfera humana, como Ele é perfeito na sua esfera divina. Difícil, não é? Mas aí a gente volta para aquilo que a gente tem falado tanto aqui, a cada sexta-feira. Para a necessidade que nós temos de relacionamento com Deus. Porque só contemplando esse Deus, só andando com esse Deus, é que nós vamos poder ser como Ele é. Porque a convivência com Ele vai fazer com que nós assimilemos dele a maneira dele ser. Em Hebreus 12,14 está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja só. A Bíblia diz, Deus nos diz através da Bíblia, que sem santidade ninguém verá a Deus. Qual é o padrão de santidade para nós? O padrão de santidade para nós é o caráter de Deus. Lá em 1 Pedro, se não me engano, 3,15, não estou certa da passagem, a Bíblia diz que o nosso exemplo é Cristo. O padrão de santidade para nós é o caráter de Cristo. Aonde está expresso esse caráter? Aonde está impresso o caráter de Deus? Na lei de Deus. A lei de Deus é o retrato do caráter de Deus. Ali está o modelo perfeito para nós imitarmos, para nós adotarmos. Ali está o comportamento padrão que Deus espera de cada filho seu, de filhos que um dia estarão na sua presença lá no céu, vivendo como ele vive, gostando das mesmas coisas que ele gosta, falando como ele fala. Esse é o padrão de Deus para nós. E Tiago 1,25 diz assim, mais uma vez esse texto vai falar da lei da liberdade, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Qual lei que é perfeita? A lei da liberdade. Qual que é a lei da liberdade? A lei do governo de Deus, a lei magna de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Lá está. E aqui diz, e nela persevera nessa lei, na lei perfeita, na lei da liberdade, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse vai habitar com o Senhor no seu tabernáculo. Esse texto responde também à pergunta feita lá em Salmos 15, verso 1. O texto de cima: Senhor, quem é que vai habitar no teu tabernáculo? Quem é que vai morar no teu santo monte? É aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. É esse que vai estar com Deus. Obviamente, é necessário destacar que a lei não salva ninguém. Quem nos salva é Cristo e ponto final. Só que vários textos na Bíblia, alguns foram citados aqui, né, nos fazem entender que o que Deus espera de mim é santidade, como o que nós acabamos de ler agora, e Deus estabelece para nós princípios elevados. Né? Estabelece como padrão para nós o seu caráter. E esse caráter está impresso, está descrito na lei de Deus. Como é que Deus é? Como aquilo que a lei nos descreve. Como Deus é. Deus é santo, Deus é perfeito. E por amor a Ele, Ele espera que a gente viva de acordo com a orientação dEle. E essa orientação está condensada na sua lei. A lei de Deus é a espinha dorsal da Bíblia. Dessa lei
todos os outros ensinamentos, os milhares de ensinamentos que a Bíblia contém, derivam dela, da carta magna de Deus, da constituição do universo, da constituição do céu. Veja, como é que Deus vai medir, qual é a régua com que Deus vai me medir? Porque a Bíblia já nos disse, nós já entendemos que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, né? Se Deus nos colocasse, Deus nos colocasse num prato da balança, no outro prato está o caráter de Deus. É assim, é com essa régua que Deus vai medir o meu caráter em relação ao dele. Salmo 19, versos 7 a 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura o caráter, renova, transforma, santifica. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Romanos 7,12 nos diz assim: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Veja, não parece a descrição do próprio Deus? Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. E a sua lei, que é o retrato do seu caráter, também nos traz a mesma coisa. Também nos passa nos mostra o padrão de santidade que Deus requer de nós. O padrão do juízo é o caráter de Jesus. Por isso, 1 Pedro diz assim, no capítulo 2, verso 2. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso desejo ardente, porque lá está escrito: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Qual é o genuíno leite espiritual? O que é que nos alimenta? A palavra de Deus, a convivência com Deus, o relacionamento com Deus, a lei de Deus, que resume para nós toda a orientação de Deus. E olha 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, por isso a importância do relacionamento com Deus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ao andarmos com Deus, ao nos relacionarmos com Deus, nós contemplamos a santidade de Deus, a majestade de Deus, a pureza da sua mente, das suas intenções, dos seus pensamentos, né? E assim nós contemplamos o caráter de Deus, a glória do Senhor, o que é a glória de Deus? O caráter de Deus. E assim nós somos transformados de glória em glória. É na convivência com esse Deus, no relacionamento com Ele, que o Espírito Santo dado por Deus pode nos moldar outra vez a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso, e para isso também, Deus escreveu a Bíblia. E para facilitar o nosso entendimento, Deus condensou, Deus resumiu todos os ensinamentos na sua lei maior, a lei dos 10 mandamentos, a lei dos 10 preceitos. Os 4 primeiros nos ensinam a termos um relacionamento com Deus. Os 6 últimos, na segunda tábua, os mandamentos que nos orientam a nos relacionarmos com o nosso próximo. E assim, né, vivendo de acordo com os 4 primeiros, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. E se observarmos os outros 6 mandamentos, estamos amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a orientação. É assim que Deus resume os seus ensinamentos. Para que finalmente, quando Jesus voltar, o que ele vem fazer? Ele vem buscar
a nação santa. Quem é a nação santa? Olha só. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro 2,9. Como é que nós podemos fazer parte da nação santa de Deus? O povo, a geração eleita, o povo escolhido de Deus, o povo adquirido por Deus. Como que ele adquiriu esse povo? Com o sangue do Filho dele. Para que ele adquiriu esse povo? Para que esse povo possa estar com ele pela eternidade sem fim. Para que esse povo possa receber a coroa da vida eterna. E enquanto isso não acontece, esse povo anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo, enquanto está aqui nesse mundo, tem a função estabelecida por Deus, dada por Deus, de pregar o seu evangelho, de testemunhar do seu amor, da sua misericórdia e da sua salvação. E esse testemunho é mais poderoso ainda quando ele vem da própria vida daquele que prega o evangelho, muitas vezes sem abrir a sua boca, só demonstrando com seus atos, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas reações, a que Deus ele serve, a quem ele pertence. A Jesus, que em breve virá nos buscar. Virá buscar a mim e a você. E enquanto isso não acontece, o julgamento está em andamento lá no céu. Começou em 22 de outubro de 1844. E não esqueça, nós estamos sendo julgados pela lei da liberdade. E Jesus nos aconselha a vivermos e a falarmos de tal maneira como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A lei que nos liberta da condenação do pecado. Porque Jesus morreu por nós lá na cruz do Calvário. Que essa seja daqui para frente a nossa prioridade. Conhecer mais esse Deus, entender mais do seu amor, entender mais o que Deus espera de mim, como Deus quer que eu viva aqui nesse mundo, seguir os seus ensinamentos por amor a Ele, obedecer os seus mandamentos. Que Deus nos ajude nesse propósito. Que essa passe a ser a prioridade absoluta da nossa vida. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, aprendemos nessa noite, Senhor, mais um pouco sobre o Teu amor, sobre a Tua justiça, e que Tu és um Deus que confias muito em nós. Tu esperas que nós vivamos aqui nesse mundo como futuros cidadãos do Teu reino, Senhor. E para nos ensinar nessa caminhada, Tu estabelecestes para nós os parâmetros lá do céu, parâmetros extremamente elevados para criaturas como nós, pecadores, falhos. Mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. E nessa hora, Pai Santo, esse Teu querido que nos assiste através da internet, cada um de nós que aqui estamos nesse estúdio, Senhor, cada filho Teu sobre a face da terra, Pai Santo, nós queremos nos entregar totalmente em Tuas mãos, para que Tu tomes posse da nossa vida, Senhor, e reproduzas em nós o Teu caráter, a Tua santidade, Senhor, para que possamos ser aprovados pela Tua lei, pelo código lá do céu, pela Constituição, que é a base do Teu governo santo e perfeito. Toma posse da nossa vida, Senhor. E mais uma vez nós te dizemos que não importa, Pai Santo, os meios que Tu tenhas que usar, mas salva-nos, Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, Pai Santo. Retira de nós tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão, o nosso relacionamento contigo ou a nossa salvação. Nos faz humildes diante de Ti, nos faz aceitar os Teus ensinamentos.
tem misericórdia de nós, Senhor, e derrama sobre nós o Teu Santo Espírito a cada dia, Senhor, para que Ele possa completar a obra que o Teu Filho Jesus começou lá na cruz do Calvário. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique na paz de Jesus. Esperamos você na semana que vem. Vamos dar continuidade a esse assunto, vamos ver mais detalhes sobre isso, para que cada vez mais você possa compreender. Se você ficou com dúvidas, mande perguntas, participe, entre no chat e participe conosco, nos dê sugestões também. Mas esperamos você na próxima sexta-feira, às 20 horas. Não esqueça, Jesus e eu. Até lá. Fique com Deus. Boa noite.